A gente pode dizer que tivemos duas Jeeps, uma antes do Renegade e uma depois desse lançamento extremamente importante para a marca. Antes era uma marca cara, produtos realmente com pós-venda bem negativo e, sobretudo, caros. Depois do Renegade, muita coisa mudou. Um carro mais barato, mais acessível e que realmente mudou a imagem da Jeep no mercado brasileiro. Mas nessa linha 2025, o que tem de tão importante neste carro que realmente mudou os ares da marca norte-americana aqui no Brasil? Bom, a gente vai contar isso para vocês agora. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo em detalhes aqui no Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou contar tudo para vocês sobre o novo Jeep Renegade 2025, nessa daqui que é a nova versão Saara. Roda a vinheta, vamos lá! Como a gente sabe, o Jeep Renegade foi lançado praticamente em 2016, usando a plataforma Small Wide, que nasceu no Fiat 500X, mas no Brasil chegou inicialmente com o Jeep Renegade. Um produto muito bom, com uma qualificação muito boa, um carro com excelente conjunto de suspensão, uma boa estrutura e também um carro que foi muito bem vendido. O Jeep Renegade se tornou rapidamente um dos SUVs mais vendidos do Brasil e hoje acumula 500 mil de unidades fabricadas lá em Goiânia, no Pernambuco. Como a gente sabe, o seu design é mais atemporal, um carro mais quadradinho, assim como acontece com o Evoque, com o 911, que segue uma identidade visual passando de gerações. Entretanto, estamos falando de quase 10 anos de projeto com a mesma cara e a sua mesma plataforma. Será que realmente isso sustenta para a Jeep manter o Renegade com boas vendas ou realmente precisava de mais atualizações? Nesse vídeo, a gente vai contar tudo para vocês sobre o que tem e o que não tem na linha 2025. Então, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Metas de 1000 likes aqui nesse vídeo justamente para engajar bastante. Vocês têm dado bastante like com a nossa meta de 1000 likes e isso tem ajudado muito no engajamento do Falando de Carro. Então conto com vocês, meta de 1000 likes, se inscreva no canal e também ative as notificações que agora a gente vai contar tudo para vocês sobre o que tem na linha 2025 do novo Jeep Renegade. E o que mudou no Jeep Renegade 2025, afinal de contas? Nada! Basicamente as novas versões, como essa daqui, a Saara, a Attitude, que é baseada na Sport, também temos uma nova Trailhawk, uma Willys e uma nova versão também Night Eagle, que praticamente substitui a Série S com tração 4x2. Mas vamos contar da Saara, uma versão nova, mais equipada, com um apelo mais luxuoso, inclusive com essa cor Sand, que é a mesma do Jeep Commander. Então temos as 7 fendas cromadas aqui na parte superior do carro, tá? Bem bonitinha, com esse para-choque aqui, com esse efeito em profundidade. Temos a nomenclatura Jeep cromada na parte superior também, conjunto óptico 100% em LED, tá? LED por espelho mesmo, com luz de seta, farol baixo, farol alto, tudo aqui 100% em LED. Na parte inferior temos essas luzes de neblina, que na versão Sport Attitude não possui, por exemplo. E ele, como segue um modelo apenas com motor 1.3 turbo, não tendo mais diesel desde a linha 2022, eu acho, do carro, o para-choque acaba sendo o mesmo para a versão puramente a combustão flex do carro. Então você tem um bom ângulo de ataque aqui, como acontecia na diesel. Nós temos esse detalhe prateadinho aqui na parte inferior, mas notem que não há sensor de estacionamento dianteiro. Entretanto, essa versão conta com frenagem autônoma no caso. Mas a gente sabe que desde a linha 2019 ele passou por essa pequena atualização, então o capô aqui é um pouquinho mais acentuado e aqui nós temos o farol levemente cortado, ele não é redondo como acontecia na primeira versão, ele tem esse detalhe cortado, dando essa cara mais bravinha para o Jeep Renegade, que particularmente gosto bastante. E estamos falando de uma versão de R$173 mil, uma versão bem completa e bem cara também por se tratar de um Jeep Renegade, até porque por esse preço você consegue comprar um T-Cross 1.4, por exemplo, ou um Corolla Cross, beira um Jeep Compass, principalmente se você comprar ele com um desconto, né, de PJ e uma série de coisas, e também os novos modelos da BYD, como o King e o Song Pro, no termos aí de SUV. E aí, vocês acham que o Jeep Renegade é um carro datado ou ainda aguenta um bom fôlego com esse design de praticamente 10 anos? Comente aí, quero saber de vocês. Com relação à motorização, ele segue exclusivamente com um conjunto 1.3 Turbo GSE Flex, de até 185 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 27,5 kg de torque máximo, câmbio automático de 6 velocidades quando é 4x2
e automático de 9 marchas quando 4x4, no caso da versão Trailhawk e da versão Willys, que vai de 0 a 100 em 9,5 segundos. Uma motorização extremamente potente pela faixa de preço e também pelo segmento do carro. Assim como o Renegade, o Fastback e o Pulse usam essa mesma motorização. Quem sabe o Peugeot 2008 também não usa essa motorização 1.3 turbo. Mas tirando o grupo Stellantis, praticamente ninguém mais tem uma motorização potente como esse carro. A gente vai ter só praticamente no Corolla Cross, que beira 177 cavalos de potência. Nós temos o T-Cross 1.4 com 150 e aqui com 185 cavalos. Logicamente que muita gente reclamou da baixa de óleo, do trocador de calor e uma série de coisas. Segundo a Jeep, eles vêm atualizando essas configurações para deixar o carro ainda mais confiável, mas muita gente reclama desses pontos. Até quero saber de vocês que estão assistindo esse vídeo, se você já teve um Renegade, ou se você está pensando em comprar um Renegade, se vocês já ouviram falar que os problemas foram resolvidos, ou se realmente a Jeep ainda enfrenta dificuldades com relação a essa motorização. Porque de fato é um motor muito bom, muito parrudo, mas não é muito econômico também, né? Uma média aí de 6 km por litro na cidade com etanol e 10 a 11 km por litro na estrada. Um consumo muito negativo por se tratar de um motor pequeno, 1.3 turbo. Mas realmente esse câmbio aqui automático, ele varia muito o conversor de torque e faz o carro gastar bastante. Vocês aí, ligam para o consumo pagando R$173 mil no carro ou isso não é problema para vocês? Com relação ao seu porte, nada muda. Então tem 4,26 metros de comprimento com 2,57 metros no entre-eixo, se tornando por conta disso um SUV compacto e bem apertado para quem vai atrás e sobretudo o porta-malas também é bem pequenininho. Uma das grandes reclamações do Renegade desde o seu lançamento sempre foi a capacidade de porta-malas, mas daqui a pouco a gente chega lá. Aqui na lateral a gente vê algumas mudanças bem cosméticas na verdade. Essas rodas de liga leve são praticamente as mesmas do Commander. Preto com diamantado, pneu misto aqui, com conjunto, deixa eu pegar a medida certinha para eu aqui falar para vocês. Deixa eu achar a medida, 225, perfil 55, de aro 18. Ponto importante é o conjunto de suspensão do Renegade, para mim um dos melhores do segmento e um dos melhores do mercado. Suspensão muito bem ajustada, um carro muito macio, sem barulhos, nada, um carro muito gostoso no dia a dia de fato. Mesmo com roda grande, um perfil relativamente baixo, por se tratar de um carro com um apelo mais fora de estrada, vamos dizer assim, mas um carro muito gostoso no dia a dia. Para mim, campeão de suspensão, esse carro, o Corolla, e sobretudo os novos BYDs também são bastante confortáveis no dia a dia. Temos esse apliquezinho aqui na parte da caixa de roda, passa pela parte inferior e vai até a parte traseira também. Esse modelo não conta, né, com sensor de estacionamento dianteiro. E aqui temos algumas novidades. O retrovisor é pintado em Black Piano nessa versão Saara, assim como o teto Biton, que ganhou uma novidade na linha 2025. Antes era só o teto Biton, agora a coluna A também foi pintada em preto para dar essa diferença na linha 2025. Há um friso novo escrito Renegade aqui com uma grafia cromada e como vocês conseguem ver, esse apelo Saara traz mais luxo para o carro. Então ele tem alguns apliques pretos, mas mais cromados comparado às versões tradicionais, como a Longitude, como a nova Black Hawk e por aí vai. Então você tem realmente aqui um apelo mais luxuoso. Conta com keyless, colocando a mão aqui nós temos o trancamento e quando a gente coloca a mão aqui nós destrancamos. Conta com sensor de ponto cego, porém não tem rebatimento automático do retrovisor, uma coisa que foi lançada logo no começo do Renegade e rapidamente se perdeu. Temos o REC na parte superior e o teto solar que faz parte do pacote da versão Saara, que inclusive conta com este adesivinho aqui, como as dunas do Saara, então realmente para você ter uma analogia à versão do carro. Entretanto, a gente sabe que para andar na areia, sobretudo no Saara, você tem que ter um carro 4x4, o que não é o caso aqui do Renegade nessa versão Saara, inclusive. Conta com freio a disco, mas eu acho que realmente para ter o apelo Saara, deveria ser com tração integral. Assim como todo o restante do carro na lateral e na dianteira, a traseira também não mudou nada, com exceção do novo símbolo ali da versão Saara, que é um nome bem bonitinho aqui, né, uma logo bem interessante. Temos sensor de estacionamento traseiro, temos câmera de ré na parte superior aqui próxima à placa e a gente percebe que o carro é bem clean aqui na parte inferior, né? Tudo em plástico sem nenhum tipo de acabamento, tem um escapamento levemente aparente, as lanternas possuem assinatura em LED que faz um visual bastante bonito, mas particularmente gosto da lanterna da versão passada desse carro. Temos o Jeep cromado aqui, limpador, desembaçador, este aerofólio com backlight e
o porta-malas de 300 litros, que sempre foi um dos maiores problemas do Jeep Renegade. Quando esse carro foi lançado, ele tinha a quinta roda, que era a mesma roda de liga leve e a mesma medida, até porque a proposta desse carro era ser um carro off-road, um carro para você viajar fora de estrada e uma série de coisas. Então, se furasse o pneu, você tinha um pneu reserva da mesma medida, da mesma roda, para você continuar a sua viagem, né, e continuar, né, de uma forma mais segura. Entretanto, o porta-malas sim foi um problema. E a solução que a Jeep fez foi diminuir o step. Então é um step temporário mais fininho, que você tem realmente uma forma de você abaixar aqui o porta-malas. E de acordo com a própria Stellantis, você ganhou quase 40 litros de capacidade de porta-malas por conta disso. Tem uma roda de aço, um pneu mais fino e você ganha esse sistema de 2 andares. Você pode deixar aqui mais alto, nivelado, ou você pode abaixar aqui e ganhar um pouco mais dessa litragem. O forro lateral é todo em plástico, o que particularmente eu não gosto. Eu prefiro em tecido, porque tecido diminui barulho e melhora o isolamento acústico. Aqui, se você deixa um carrinho de bebê, uma cadeira de praia, ou o que seja, vai ficar batendo nesse plástico e vai fazer muito barulho. Então, fazendo tudo em tecido, fica melhor, na minha opinião, e mais bem acabado. Temos bancos bipartidos, temos aqui o tampão, que não era oferecido nas versões de entrada do carro, né? Diga-se de passagem, quando você comprava um Renegade PCD, você não tinha, né, esse detalhezinho aqui. E o porta-malas segue simples e normal mesmo. Então, realmente, o porta-malas nunca foi o ponto forte do Jeep Renegade, mas isso nunca foi o maior problema para o carro, até porque são 500 mil unidades vendidas, um dos carros mais vendidos do Brasil, e pelo visto o porta-malas, por mais que todo mundo reclama, nunca foi o maior problema do Jeep Renegade. Então vamos lá, vamos começar a contar o que tem dentro aqui do novo Renegade 2025. Então, sentando, como a gente sabe, esse carro se baseia num carro compacto, então o espaço é bem na conta, né? Ao contrário do Compass, que eu acho que isso é uma das grandes razões do Compass vender muito mais que o Renegade atualmente, é o espaço interno e o padrão de acabamento um pouco melhor também. Mas aqui você fica bem na conta, é como se você estivesse dentro de um hatch compacto, apertadinho mesmo, mas confortável no que dá. Bancos revestidos aqui em couro, nós temos uma tomada USB aqui, porém sem saída de ar. Acho que estava na hora da Jeep dar uma investida numa saída de ar, quem sabe em 2027, quando de fato esse carro mudar sua geração, e aí ele vai deixar de ser small wide e vai ser CMP, a plataforma do 208, por exemplo, né? O que tudo indica vai ser mais ou menos por aí. Mas de fato, faltou uma saídinha de ar aqui, só tem uma tomada USB, e aqui nós temos essa forração da porta em couro, porém o restante tudo em plástico duro, tá? Tudo em plástico duro. Maçaneta prateadinha aqui e a moldura do alto-falante também é escurecida. Lembrando que o Renegade não tem sistema de som assinado, tá? Então é um som padrão, original, mas eu acho que até bem competente, para ser sincero. No quesito de segurança, conta com airbag nas colunas, nos bancos, dianteiro também, além de freio ABS, controle de tração e estabilidade, tudo que precisa no quesito de segurança. E na versão Saara, ele conta com um teto solar aqui panorâmico, que chama muita atenção e realmente é um teto enorme. Se a gente olhar o carro por fora, ele parece pequeno, mas o teto dá uma sensação de amplitude enorme para quem viaja aqui. Então, para quem gosta de teto solar, para quem está num estado não tão quente, né, praticamente do sudeste para baixo, consegue aproveitar mais do teto solar. Mas agora, nordeste e norte realmente sofre bastante, porque lá é muito quente e o teto solar vai fazer quase do carro uma sauna, na verdade, né? Mas tá aí, tá mostrado, vamos ali na dianteira mostrar o que tem de novidade no Renegade 2025. Já aqui na parte dianteira, as mudanças também são bem pequenas. Até porque ele ganhou essa soleirinha escrito Saara aqui na parte inferior e basicamente é isso. O banco tem regulagem mecânica de altura, revestido em couro também, que nem um Saara, nada está escrito nele, só as 7 fendas do Jeep Willys no caso. A forração da porta segue a traseira, então só esse miolo aqui é nesse couro liso bastante bonito. Comandos do vidro elétrico e do retrovisor elétrico, que não tem retrovisor com rebatimento automático, tá? É só ajuste elétrico com sensor de ponto cego, como eu disse para vocês. Já na dianteira nós temos a moldura esmaltada aqui, fazendo o visual bem mais bonito, que poderia ir ali para trás, né, para dar uma incrementada para quem está sentado atrás, o que não é o caso. Mas a ergonomia do Jeep Renegade, na minha opinião, ele é muito boa, porque você realmente se encaixa bem no carro, você tem um bom campo de visão. Para quem gosta de sentar baixo, consegue. Para quem gosta de sentar alto para enxergar o capô, consegue também. Volante muito gostoso. Então assim, a ergonomia do carro, por mais que seja um carro de 10 anos, é muito bem calibrada para os dias atuais, sabe? Então assim, dirigir o Renegade é muito bom e um dos melhores carros, na minha opinião. A questão para mim do Renegade é que é um carro já velho em linhas
e precisava de algumas atualizações estéticas, porque a estrutura do carro e a parte mecânica eu acho muito boa. Mas agora, antes da gente dirigir o carro, porque a gente já deu uma volta no Renegade 2025, a gente vai contar para vocês quais são as novidades nessa daqui, que é a versão Saara do carro. Bora lá, pessoal, parte interna aqui do Renegade Saara 2025. Então, ele conta com partida remota ainda, certo? Chavezinha aí da Jeep. E vamos mostrar o interior. Partida por botão. Temos a apresentação Renegade ali. Volante revestido em couro, painel de instrumentos em material macio, que é muito bom por sinal aqui, tá? Esse painel em material macio aqui, bem gostoso. Um dos melhores da categoria em acabamento, na minha opinião, um dos melhores, né? Então material macio aí, o banco, ó, como eu falei pra vocês, tá vendo? Revestido aí em couro, banco traseiro também ali, ó, revestido em couro, certo? Pra vocês conhecerem aí o visual. Teto solar, ó, tamanho do teto solar desse carro, hein? Caraca, forrinho aqui ó, em material macio também, aqui em material macio como eu disse, nós temos um carregador sem fio aqui, um porta-objetos, duas tomadas USB, uma tomadinha 12 volts aqui, manopla do câmbio automático de 6 velocidades, tá? Com pedal shifts para essa versão. Freio de mão eletrônico, auto hold aqui, aliás, desculpa, start stop e controle de tração e estabilidade. Porta-copos, porta-objetos, e aqui ó, nós temos um 1941, ano de fundação da Jeep, e a costura mais clara com esse apoio de braço aqui ó, e lá no fundo ó, o deserto de Moab, aonde foi desenvolvido esse carro por sinal. E aqui você tem um ajuste do apoio de braço também. Por aqui, comandos do sensor dianteiro, ou do sensor traseiro no caso, né? Sensor de faixa, função Sport, que altera o painel ali ó, quando a gente põe no Sport, tá vendo ó? O painel altera dando um visual diferente, ar digital de 2 zonas, então você ajusta aqui, pisca-alerta, volume e o dial do rádio. A central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, então aqui a gente ajusta mídia, aqui a gente ajusta a climatização do carro também, por aqui a gente ajusta a navegação, um ponto muito importante na minha opinião, porque se tratando de um carro com aspecto, né, off-road, então o que acontece? A intenção de você é viajar com o carro em trajetos fora de estrada, e às vezes acaba o sinal, então tendo um GPS nativo offline eu acho muito bom. Telefonia. Aqui o veículo a gente configura algumas coisas, né? Tela, trancamento do carro, câmera, freio, tá vendo? Você ajusta tudo por aqui. E aqui alguns aplicativos disponíveis. Lembrando, né, que agora não tem mais aquela parceria, né? Pelo menos no Renegade com Alexa e uma série de coisas, tá? Isso realmente se perdeu, na verdade. Ele conta com sensor de chuva, retrovisor fotocrômico. Aqui em cima já aproveitando a iluminação amarela, tá? Em LED, mas é amarelo. E a abertura do teto solar aqui, ó, que abre muito bem, hein? Faltando só um WD nesse teto solar, mas abre muito bem, ó. Olha só como abre esse teto solar aqui. O parasol conta com espelho e iluminação, tanto para o passageiro, quanto aqui para o motorista também possui, tá? Então, volante com ajuste aqui de altura e profundidade. Aqui atrás, pessoal, nós temos aqueles comandos de mídia, certo? Fica posicionado ali. Por aqui nós temos piloto automático e limitador de velocidade. E por aqui a gente manuseia este painel de instrumentos. Então tem esse tema, este outro tema e esse mais minimalista. Por aqui nós temos detalhe de percurso A e percurso B, que é o trip A e trip B. Aqui você cria um novo e ali o percurso desde o abastecimento. Por aqui um potenciômetro, então você tem potência, pressão do turbo e força G, além do conta-giros. Assistente de direção, ele conta com frenagem autônoma, tá? E dados do DPMS. Na parte inferior, o airbag. Por aqui a gente configura a iluminação interna do carro, né? Não é ambiente, só a iluminação do painel. E você também configura algumas outras coisas, tá? Então aqui, ó, você pode configurar os dados do painel em si do carro, tá vendo? Você configura ali se está vazio, autonomia, trip A, o trip B, tá vendo? Você ajusta esse aqui também com odômetro, temperatura, né? Você ajusta da maneira que você quiser, ó, tá vendo? Então você consegue mudar bastante coisa aí do carro se você quiser. Você pode tirar o título ou deixar, certo? Temperatura da água, informação do tanque, que ó, secou, hein? E aqui mais alguns detalhezinhos também. Por aqui nós temos acendimento automático dos faróis, altura do facho do mesmo e iluminação interna. Mas, na minha opinião, o que mais chama atenção é a boa qualidade do acabamento, tá? Aqui nós temos as 7 fendas do Jeep e aqui embaixo um Willys, olha só, né? Então aí, bem interessante todo o visual interno aqui deste Jeep Renegade 2025, né? Um carro muito legal mesmo, sabe? Muito legal, carro muito competente, mas que precisa de uma atualização mais significativa, o que deve acontecer apenas em 2027. Bom,
agora a gente vai dar uma volta com o carro e eu vou contar para vocês aí o que eu achei do Renegade 2025. Então se inscreva no canal, deixa o like e bora andar com este SUV, ou novo SUV da Jeep. Bom, pessoal, vamos fazer aqui o nosso test drive com o Renegade 2025, que comparado ao 24, o que mudou foi só o ano no documento mesmo, porque ele continua com seu mesmo motor 1.3 Turbo Flex, sendo 4x2 ou 4x4 em duas únicas versões agora, né? A Trailhawk e a Willys, que é uma série especial que a Jeep nem falou quantas unidades são, quanto tempo vai durar, mas tem vida curta comparado aí à versão tradicional, né? A Trailhawk 4x4. A gente sabe que esse modelo vem dessa plataforma Small Wide, praticamente nasceu neste carro e também no Fiat 500X, né? Da onde veio a origem realmente dessa plataforma para o mercado brasileiro. Mas a gente sabe que o Renegade foi o primeiro produto com essa plataforma aqui, né? E, na minha opinião, apesar de ser um carro velho de quase 10 anos de projeto, para mim ainda é o melhor modelo nessa plataforma vendido no Brasil. Por mais que o Compass seja um carro superior, muito mais bem acabado, até a proposta mais luxuosa, o Renegade ele entrega mais a essência da plataforma, um carro muito mais gostoso no seu dia a dia, muito mais confortável. Logicamente que esse conjunto 1.3 turbo anda muito bem, mas o câmbio não conversa tão bem assim com esse motor. Ele ainda trabalha muito naquele conversor de torque, parece até CVT em algumas situações. Ele eleva muita rotação, aí depois ela trabalha abaixando para caçar um torque. Ao invés dela trocar de marcha e aproveitar ali, não, ela fica rotacionando na mesma marcha e acaba sendo bem esquisito isso. Na minha opinião, incomoda, talvez influencia negativamente no consumo também, mas foi o acerto aí que a Stellantis fez para esse carro. Bom, dirigindo aqui, né, nessa estrada de chão batido, que qualquer carro passa aqui sem nenhum problema, diga-se de passagem, não precisa ter um Renegade para passar onde a gente está passando aqui, mas só aí para a gente ficar mais ambientado, né, com a proposta do carro, é muito gostoso, né? A diferença de você passar aqui com esse carro ou com um Fusca ou com um Uno é o conforto com que você vai passar nele, né? Mas não que você não passe aqui com qualquer outro tipo de veículo, é mais o conforto que você vai ter, né, transitando igual a gente está andando agora, tranquilo, sem muito ruído interno, né, um carro muito gostoso, direção boa também e uma série de coisas. Faltou só a poeira baixar para a gente poder enxergar alguma coisa, né, porque realmente a poeira está bem considerável aqui, né, não anda chovendo no estado de São Paulo, então a poeira fica mais fina, né, e sobe com facilidade. Bom, o consumo do carro é bem negativo, né, por se tratar aí de um carro 1.3, se a gente pensa no tamanho do motor, poderia ser muito mais eficiente nesse sentido, mas não. É um consumo aí praticamente de 5 a 6 km por litro na cidade, seus 11 km por litro na estrada, isso com muita sorte, e andando devagar, porque se você tiver seu pé mais pesado, esse consumo cai bastante. Então, pelo menos ele compensa na potência, anda muito bem, são 185 cavalos, um dos mais potentes, se não o mais potente dessa categoria, né? Eles mostraram pra gente ali alguns SUVs. Na escala deles, você tem realmente o carro mais potente, mas se você pensar em modelos altinhos à venda nessa categoria, você tem até Fastback e Pulse, né, com motores 1.3 que são iguais a esse daqui, 185 cavalos de potência com 27 kg de torque, né? Então, a estratégia da Stellantis ali foi enaltecer mais, né, o Renegade nessa proposta, mas existem outros produtos aí nessa faixa de 185 cavalos. A questão é que a gente percebe claramente que a Jeep está pensando mais em vender esse carro para público PCD ou as versões mais baratas do que as mais completas, até porque uma versão mais completa do carro a pessoa já vai migrar para outros produtos. Se continuar na marca, você vai continuar comprando aí, vai migrar para o Compass. Agora nós temos aí os Tigos, né, com preços mais competitivos, e marcas chinesas novas, né, como a própria BYD, que oferece aí o Song Pro, uma novidade também, e um modelo plug-in hybrid, que de acordo com a Stellantis, promete aí mais de 1.000 km de autonomia combinada, enquanto esse daqui, se você fizer 450 ou 500, você pode levantar a mão para o céu, porque esse carro bebe bastante, né? Mas a gente vê que em alguns aspectos o carro está cansado na sua vida, né? O design externo é atemporal, é bonitinho, é diferente, mas são 10 anos com a mesma cara, né? Mudou só farol e lanterna praticamente. Eu acho que merecia uma atualização mais significativa
o que vai acontecer muito em breve também, talvez até mudando de plataforma e deixando de ser essa daqui e usando uma plataforma PSA da coisa, né, a plataforma francesa. Mas por dentro eu acho que é onde o carro mais envelheceu, né? A gente vê que o interior do carro é aquele interior pesado, de carro rústico, que é a proposta do Renegade. Mas aqui dentro a gente só teve atualizações central multimídia, painel de instrumentos e volante. No resto o carro permanece exatamente igual desde o seu lançamento. Então a gente percebe que já está mais do que na hora de uma atualização significativa aqui para o Jeep Renegade continuar com suas vendas aquecidas. Até porque, como o Renegade é o produto que dá menos dinheiro para a Stellantis ultimamente lá na fábrica de Goiânia, no Pernambuco, eles não dão tanta atenção assim para o carro e vai dar foco em outros carros com maior valor agregado, como o Compass, como a própria Rampage agora que foi lançada, e Commander. Tanto é que esses produtos receberam atualizações maiores, um novo motor, um sistema ADAS mais completo. Não vou nem falar em design, porque os dois receberam só uma atualização de grade, literalmente na versão com o motor 2.0 turbo, né, o Hurricane, mas mesmo assim o visual continua exatamente igual. Então a gente percebe que a linha de design da Jeep dura bastante, mas eu acho que numa onda de novos produtos que tem chegado ao Brasil, a gente percebe que esses carros já estão mais datados, mais cansados em algumas linhas, né? A gente percebe que o próprio Compass, que é um carro muito bem vendido, não vende tão bem quanto antes. Antes o modelo fazia 6.000 unidades por mês, agora faz praticamente 3. Né? Continua sendo um dos 10 SUVs mais vendidos, mas, se a gente parar para pensar, o Song Plus, por exemplo, está vendendo quase a mesma coisa com 1 ano de mercado, enquanto a Jeep tem aí quase 5 anos ou 7 anos de mercado com o Compass, por exemplo, né? E as suas vendas vêm caindo praticamente ano a ano, e o Renegade segue esse mesmo caminho, né? Ele estabilizou ali numa faixa de preço considerável para vender bem, até por conta do PCD também. Estamos falando de um carro que parte de R$99 mil com o PCD, mas que basicamente a Jeep sobrevive, né? O Renegade sobrevive com essas vendas de modelos bem baratos, porque ultimamente sumiram as vendas, né, das versões mais completas. Por mais que eles falam que 45% das vendas do Renegade representam na versão Longitude, é a que menos a gente vê ultimamente, é mais Sport e modelos PCD na realidade. Mas é isso, pessoal. A gente não tem muito o que falar do Renegade em si, porque o carro não mudou nada, né, comparado aos modelos que a gente já andou recentemente. Essa experiência de dirigir é um carro muito legal, suspensão para mim impecável, muito boa, uma das melhores da categoria. O motor que é competente, mas bebe muito, e você tem que aprender muito com ele nas trocas de marcha. Carro muito bem construído, bom isolamento acústico, bons equipamentos. Ele teve uma transição de perder muita coisa e agora voltou a ganhar alguns equipamentos aí, mas mesmo assim falta alguns detalhes, como o rebatimento elétrico do retrovisor, por exemplo, que ele não possui. E a própria Trailhawk, que perdeu sensor crepuscular e também sensor de chuva para um carro de R$180 mil, né? Então a gente vê aí como a Jeep está trabalhando realmente para vender as versões mais baratas do carro e não vender mais as caras no caso. Então é isso, pessoal. Quero agradecer aí vocês que assistiram esse vídeo até o final aqui. Um forte abraço, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.